Boa, rapazes. Seguinte, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, a gente utilizou o AWS CLI para fazer o provisionamento ali de uma instância EC2. E a ideia desse vídeo aqui é mostrar, falar um pouquinho mais, né, sobre o Amazon Command Line Interface, o AWS CLI, que é uma ferramenta ali de código aberto que permite que a gente interaja com o serviço da AWS, utilizando, né, na verdade, linhas de comando ali em Shell. O AWS CLI ele é compatível tanto com Linux, quanto Windows ou macOS. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que a gente faz a instalação e configuração nos sistemas operacionais Windows e também no Linux. Ele fazer um download do pacote. Uma vez com o pacote baixado, a gente precisa executá-lo. Ou eu posso também executar via linha de comando, tá? Ali utilizando o msc exec. Existem ali alguns parâmetros ali, alguns requerimentos em questão de espaço. Então ele vai rodar aqui uma verificação. Vou apertar próximo. Aqui são os termos de uso da ferramenta. Próximo, próximo e instala. Só aguardar aqui o término da instalação. A gente já valida essa instalação. Em seguida a gente vai para o sistema operacional Linux, onde nós utilizamos ali o Python e o pip para fazer a instalação. E uma vez instalado, a gente pode configurar ali o AWS CLI para se conectar em uma das nossas contas. Lembrando que essa conta precisa ter um secret. Então, se for um usuário do IAM, tem que dar acesso programático para essa conta. Eu vou pausar o vídeo aqui, deve levar uns 2 ou 5 minutos para concluir a instalação e já volto com vocês. Bom, a instalação foi concluída. Para validar a instalação do CLI, eu posso digitar AWS --version. O AWS Help, ele me traria a documentação do CLI aqui dentro do meu prompt. Posso pressionar Enter aqui para ir além da documentação, ou Q caso eu queira sair dela. Deixa eu só limpar a tela aqui. Agora a gente vai fazer a configuração do CLI, dizer para o CLI em qual conta da AWS ele deve conectar. Para isso eu utilizo o comando AWS configure. E eu passo ali o meu Access Key ID, né, como eu disse anteriormente. Eu já meio que preenchi ele aqui, é bom que ele está até escondido ali, né, que são dados confidenciais. Seguido aqui pelo meu Secret Access Key. A região, eu posso definir aqui uma região padrão. Eu vou de US-West-2. E o padrão aqui de saída do meu CLI. Normalmente nós utilizamos JSON. Para validar a devida configuração do nosso CLI, a gente pode rodar algum comando do CLI para fazer alguma consulta na nossa conta da AWS. Eu vou usar aqui o comando AWS IAM list-users. Ele deve me retornar a lista de usuários que estão criados ali na minha conta. E aí estamos. Beleza, então está devidamente configurado. A gente já pode utilizar as linhas, a interface de linha de comando para interagir ali com os recursos da AWS. Vamos ver agora no sistema operacional Linux como nós fazemos. Essa instalação no Windows, eu acho que vale a pena mencionar. Ela demorou bastante tempo, cerca de 8 a 9 minutos. Eu poderia fazer a instalação também utilizando o gerenciador de pacote pip, com o comando pip install AWS CLI. Como eu já tenho instalado aqui tanto os requisitos, né, quanto o próprio pacote, nada foi alterado, mas é uma outra forma de fazer a instalação no sistema operacional Windows.
Vamos lá, para fazer a instalação no meu sistema operacional Linux, eu vou utilizar aqui o boot para fazer essa conexão. Vou passar aqui o meu IP público da minha instância C2. Vou utilizar aqui a porta de SSH, que seria a porta 22. Expando aqui SSH Authentication, vou procurar aqui o meu arquivo de credenciais, o .ppk. Já conectado aqui a minha instância Linux, né, como dependência ou pré-requisito, eu preciso ter o Python instalado, então vou primeiro verificar se eu tenho o Python, digitando o comando Python -version. Beleza, eu tenho o Python 2.7 instalado. O AWS CLI ele utiliza o gerenciador de pacote pip, como a gente viu ali quando a gente estava instalando para Windows, então vou verificar se o pip também, o pacote pip também está instalado. Pip -version. No caso, ele não está instalado, então a gente vai fazer o download aqui de alguns pacotes, de algumas dependências, tá? Dentro do sistema operacional Linux aqui. Deixa eu pular aqui o comando. Então, primeiro eu faço a instalação aqui do wget, que permite com que eu faça download de arquivos da internet. Ele já estava instalado. Logo em seguida, download aqui dos pacotes extras aqui para o Linux, né, que seria o EPEL. Ali também a instalação do pip, que seria esse último comando aqui, que vocês estão vendo. Só esperar ele fazer o download aqui. Por fim, com todas as dependências já instaladas, eu posso utilizar o comando pip install para fazer o download aqui, a instalação do AWS CLI. Então, o comando para fazer a instalação do AWS CLI no Linux seria pip install AWS CLI. Eu vou passar aqui dois parâmetros, o menos upgrade. Ele atualiza ali os requisitos que já estão instalados. E o menos user, para que ele faça a instalação aqui no meu diretório, no meu subdiretório, na verdade, de usuário. Ele vai me dar um warning ali, por conta da versão do meu Python, porém, a instalação do CLI será executada. Para testar, mais uma vez, né? Deixa eu só limpar a tela aqui. Para testar, eu posso digitar o comando CLI -version, desculpa, AWS -version, ou o AWS help. Se eu quisesse fazer a configuração aqui do AWS CLI nesse servidor, eu também precisaria digitar o comando AWS configure, onde ele iria pedir ali o meu Access Key ID. Vamos fazer essa configuração. O Access Key ele é um código, como se fosse um código de identificação do meu usuário que tem acesso programático aqui pela AWS. Secret Key. A região padrão, então por padrão ele não traz nenhuma. Eu posso setar uma aqui, então seria o West-2, por exemplo, que aponta ali, se não me engano, para Oregon. E seguido aqui, a última opção, na verdade, que a gente precisa qual que é o padrão de saída dos resultados do meu comando, dos comandos do AWS CLI aqui. Eu vou configurar como JSON, poderia ser texto, por exemplo, entre outros formatos que ele suporta. E prontinho, estou conectado e configurado aqui dentro do Linux também. Para eu testar o acesso à minha conta, eu posso digitar AWS para chamar o CLI, seguido pelo produto ou API, no caso o IAM, e qual ação que eu quero fazer. Então, list-users. Fechado, já configuramos também o nosso AWS CLI aqui na instância Linux. Facinho, né? Uma outra forma bacana aqui de testar e utilizar o AWS CLI é com o comando dry run. Esse comando, ao invés de ele executar a ação que você está pedindo, ele faz uma verificação em relação ao permissionamento para dizer se você tem os devidos privilégios para subir uma instância C2, por exemplo, ou associar um grupo de segurança, criar uma subrede. Vamos ver como que ele funciona. Tem os comandos aqui prontos, né? Então, esse comando aqui ele seria responsável por subir uma instância, a EC2 do tipo T2 Micro, com uma imagem Linux, e associar ali um keypair para ela.
Se eu tirar esse comando, essa parte do comando dry run, ele tentaria fazer essa execução aqui, tá? No caso aqui, como eu só quero verificar se eu tenho o privilégio para criar uma instância, então estou utilizando ali a ação run instances, eu passo esse comando dry run logo após da ação, e ao executar, ele vai verificar se eu tenho permissão para isso. E aqui a gente teve um erro aqui de operação não autorizada. Uma questão de que o meu usuário em si, ele não é autorizado a executar essa ação. Se fosse um comando, por exemplo, nesse caso aqui eu só quero listar as instâncias que existem ali, né? Então estou utilizando o comando describe instances e passando a opção dry run, ele vai verificar que eu tenho um privilégio, ele vai dar um erro, né, de operação, tudo bem, mas ele está falando assim, olha, a sua solicitação funcionaria, só que você está passando a flag de dry run. Se eu remover essa flag de dry run, o comando ele é executado com sucesso. Então essa é uma forma bacana também da gente utilizar aqui e testar o acesso ou permissionamento, né, dentro da conta da AWS. Valeu, pessoal, grande abraço, tchau, tchau. Quer receber mais conteúdos como este? Inscreva-se no canal, compartilhe e clique em curtir. Aproveite! Bons estudos! Obrigada!